Opa, bora lá. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí mais uma vez ao canal, com essa tão sonhada aula de revisão, que já conversamos em sala de aula sobre isso, mas fica melhor trazer um conteúdo aqui de forma resumida para que possamos compreender de uma forma mais objetiva os tópicos que nós passamos ao longo desse período e já finalizando esse semestre, né? Eu gostaria de agradecer a todos aí a dedicação, o empenho ao estudo e agora só para a gente fechar esse período de uma forma mais grandiosa, né? De uma forma mais simples também, para que vocês possam atingir o objetivo, que é a aprovação e passar para o segundo período. Então, eu decidi preparar esse material de aula aqui, que vai ser o resumo do que nós já conversamos em sala de aula e vocês já fizeram apontamentos. Né? O que é importante vocês entenderem para esse exame, né, a N2? É a tripartição do poder. Essa tripartição do poder vai aparecer ao longo do teu curso de Direito. Eu coloquei assim para vocês, ó, a Constituição Federal tem como base três poderes que funcionam em harmonia, sem hierarquia, e que trabalham de forma independente para evitar a centralização do poder, impedindo que o governo se torne uma tirania. Então, nossa Constituição Federal, ela tem como base três pilares, né? Que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nós conversamos sobre esse assunto logo no primeiro dia de aula, onde nós fizemos um apanhado geral sobre o conteúdo da matéria, né, de Teoria Geral do Estado e Ciência Política, e da importância da independência, né, e harmonia desses três poderes. Né? E lógico que nós estamos atuando, estamos nos preparando para atuar junto ao poder judiciário. Eu expliquei lá no quadro, falei sobre como funciona o Conselho Nacional de Justiça, cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, falei dos sistemas que são adotados para cada tribunal, mas o que importa para a nossa prova é entender que eles não funcionam sozinhos, né? Que esses poderes não são é, dependentes um do outro como uma hierarquia, eles têm que trabalhar juntos em harmonia. É isso que vocês precisam entender. Então, a tripartição do poder alinha-se a um Estado democrático de direito, afastando por completo a possibilidade de um governo autoritário e centralizado. Então, ao longo da existência do nosso Estado democrático de direito, para chegar a um Estado democrático de direito, nós passamos por uma monarquia, na época da colonização brasileira. Lógico, a monarquia não deu certo no país, apesar de ainda existir uma família real, de ter uma força dentro de uma sociedade de uma classe maior, hoje nós funcionamos como república presidencialista, mas a monarquia não existiu. Nós vamos falar um pouquinho sobre monarquia e vamos falar um pouquinho sobre república presidencialista, porque é o nosso foco da prova. Nós não vamos trabalhar a questão do parlamentarismo, porque o parlamentarismo para essa prova também não vai ser interessante. Então, a tripartição do poder, ela tem que se alinhar ao Estado Democrático de Direito. Para chegarmos a esse Estado Democrático de Direito, nós estudamos aí ditadura militar, falamos um pouco de Revolução Industrial, falamos um pouco da Alemanha, nós falamos da queda do Muro de Berlim, que tudo isso de forma comercial influenciou no nosso país, na gestão do nosso país. Tá? Então, aí chegamos a um ponto importante, nós já temos uma ou duas questões tratando de tripartição do poder, né, a importância desse assunto, eu dei aqui, nós conversamos a questão básica, o que vale a pena, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, estar com o caderno em mãos sobre aquele conteúdo que nós ditamos em sala de aula. Tá? É importante também olhar a matéria que fala sobre os três poderes, a tripartição do poder, para poder esse conteúdo que nós estamos passando aqui agora cair como uma luva na sua cabeça, se você conseguir assimilar. Tá? Mas só esse assunto que nós conversamos sobre a independência dos poderes, o trabalho entre eles em harmonia, não há uma vinculação direta com relação à hierarquia e dependência, a falta da existência dos três poderes sinaliza uma tirania. Nós, atualmente, vivemos em um Estado democrático de direito. Com a sustentabilidade da nossa Constituição Federal,
pelo Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo, tá? Sem ordem e sem hierarquia. Então, passando agora para a questão de república, monarquia e parlamentarismo. O parlamentarismo, nós sabemos que existe uma república presidencialista e uma república parlamentarista, tá? E sabemos que existe também, e nós já passamos por isso, por uma monarquia há muitos anos atrás. Podemos identificar como forma de governo a república e a monarquia. A república pode ser a presidencialista ou a parlamentarista. A monarquia é uma forma de governo peculiar que o Brasil não se sustentou, e nós já sabemos disso. As características das formas de governo são diferenciadas e, considerando nossa avaliação, que é o exame que nós vamos prestar agora na próxima semana, iremos concentrar nosso assunto, nosso estudo, da seguinte maneira: a república possui um caráter de temporalidade no exercício do poder, efetividade na atuação de seu governante, responsabilidade política, onde está presente o princípio da transparência, representatividade popular, através do voto direto obrigatório para maiores de 18 anos, facultativo para maiores de 16 e menores de 18 e para maiores de 70 anos. Então, nós sabemos que o menor absolutamente incapaz não pode votar, que são os menores de 16 anos. Nós sabemos também que os menores relativamente incapazes, que são de 16 a 18 anos, têm o voto facultativo, porém não é permitido a retirada da habilitação para a condução de veículos automotores, tá? Mas eles podem votar de forma facultativa, não é obrigatório, e também não é cabível alistamento militar para eles, o serviço militar para eles não é obrigatório. Após os 18 anos, sim, o voto é obrigatório. Carteira de motorista você já pode ser habilitado, e o serviço militar, para executar o serviço militar, prestar o serviço militar, melhor dizendo, você é obrigado a se alistar. E os maiores de 70 anos têm o voto facultativo, tá? Então, qual é a questão aqui no assunto sobre república presidencialista? Nós temos o caráter de temporalidade, nós temos o voto direto e há também a responsabilidade política. Então, o governante é obrigado a apresentar contas, a prestar contas, tá? Isso são peculiaridades dessa forma de governo, que é a república presidencialista. Ao contrário da monarquia, né, que a monarquia possui características de hereditariedade, vitaliciedade e ausência de representatividade popular e de responsabilidade do governante. Então, quando tem a ausência da responsabilidade do governante, não há de se falar em obrigatoriedade na prestação de contas. Se o governante não tem responsabilidade, ele não é obrigado a apresentar as contas em determinado período, ao contrário da república presidencialista. Como nós temos um período de governo, né, por exemplo, o presidente pode ficar até 4 anos, pode ser reeleito por mais 4 anos, que é o representante do nosso governo. Nós estamos falando de República Federativa do Brasil, com uma forma de governo de república presidencialista, onde o voto é direto do povo, a eleição é escolhida pelo povo, e tem o requisito de temporalidade. E o governante é obrigado a prestar contas. Ao contrário da monarquia, que tem o caráter de hereditariedade, vitaliciedade, ou seja, quem está no poder fica ao poder a vida inteira. Essa questão da representatividade popular não existe, porque isso é uma questão hereditária, vem de família. E o governante não é obrigado a prestar contas. A movimentação financeira daquele governo, né, não é obrigada a ser apresentada para o cidadão. Então, essas são as diferenças entre república presidencialista e monarquia. Ultrapassando aí mais uma etapa, nós vamos para o Estado Federativo, Estado Unitário e suas subdivisões, que tem uma grande importância não só para a nossa avaliação, mas também para o nosso conhecimento profissional e pessoal. Forma de Estado. Trata-se de como o Estado se organiza. Politicamente, destacando-se duas principais formas: o Estado unitário e o Estado federativo.
e assim a gente vai começar a tratar dessas diferenças. O Estado unitário traz uma única fonte de poder que atende a todo o povo, em todo o território, reunindo a capacidade legislativa, administrativa, política e competência constitucional em um polo único. Então, se nós tratamos de Estado unitário, obviamente nós teremos um polo único. O Estado unitário não comporta subdivisões internas. E aí, o que nós lembramos de Estado unitário? O que nós podemos falar um pouco mais sobre Estado unitário para poder abrir a nossa cabeça com relação à comparação e à diferença entre Estado federativo? O Estado unitário ele não depende de uma área territorial extensa. O Estado unitário concentra o poder. O Estado unitário possui, e apesar da redundância, um único polo. Então, nós temos uma concentração de poder numa área territorial pequena, menos densa, tá? Menos ampla. Já o Estado federativo, não. A soberania implica numa subdivisão de poder entre os estados, entre os entes federativos, né? Ao passo que lá no Estado unitário não há uma divisão de poder, eu tenho um poder único. Eu não tenho uma subdivisão lá, porque eu tenho um poder único. Aqui no Estado federativo, não. Eu dependo de uma área territorial mais extensa para que eu possa fazer a subdivisão desse poder entre os entes federativos, concedendo uma certa autonomia para que exerçam o poder, ainda que limitado, sobre determinado povo em determinada extensão territorial. As capacidades políticas, administrativas e legislativas são distribuídas entre diferentes entes regionais, que detêm certa autonomia entre si, mas trabalham sempre harmoniosamente. Então, no Estado federativo, eu tenho uma proximidade do Estado Democrático de Direito, eu tenho um alinhamento com o Estado Democrático de Direito, posso até dizer que o Estado Democrático de Direito é um Estado federativo. Se eu tenho essa característica de subdivisão de poder, eu já entendo que eu tenho uma área territorial mais extensa, falando do Estado brasileiro, da Unidade Federativa do Brasil, onde nós temos estados divididos, onde cada estado possui a sua competência e a sua área territorial para legislar, ou seja, eu tenho o poder legislativo estadual, eu tenho um poder legislativo para cada unidade federativa do Brasil, onde esses poderes são distribuídos e são concentrados dentro de uma área territorial, é onde nós tratamos de competência, tá certo? Então, eu tenho uma distribuição de poder entre os entes federados e eu tenho uma subdivisão do poder também. Lógico, cada um com a sua competência e cada um com a sua potência de legislar e administrar o seu povo, que é diferente do Estado unitário, onde eu tenho uma concentração de poder em um polo único. Tá? Então, nós temos essa diferença entre o Estado unitário e o Estado federativo, certo? Então, agora, tratando de formas de aferição de maiorias e minoria. Essas formas de aferição de maiorias e minoria se criam as teorias, e são teorias distintas, que aqui a gente vai começar a estudar e vai começar a entender. Tá? Já superamos aí praticamente 50% da avaliação, tratando sobre o Estado democrático de direito, falando do Estado federativo e tratando também do Estado unitário. Então, aqui, na forma de aferição de maiorias e minorias, eu tenho a teoria da concentração decisionista ou agregativa, né? Onde as maiorias e minorias se formam por agrupamento em torno de interesses, ideais e posições comuns semelhantes. Então, eu tenho um determinado grupo de pessoas, que pode ser maioria ou que pode ser minoria, mas que elas têm um agrupamento em torno de um interesse e um ideal. E essa posição, esse posicionamento do grupo de pessoas, ou de maioria ou de minoria, são ideais idênticos, são ideais comuns e semelhantes dentro desses grupos. Agora, a formação da teoria da concepção argumentativa já visa um convencimento mútuo. Eu tenho um poder de convencimento nessa teoria de concepção argumentativa, justamente pela terminologia da palavra, onde as maiorias e minorias podem ser influenciadas por meio da argumentação, ao contrário da teoria da concepção decisionista. Eu não tenho, na teoria da concepção decisionista ou agregativa,
o poder do argumento. Porque nessa situação da teoria de concepção argumentativa, eu tenho argumento como forma de poder, de influenciar decisões, tanto de maioria quanto de minoria, tá? Então, eu posso dizer para vocês aqui que eu tenho uma diferença entre a teoria da concepção decisionista e a teoria da concepção argumentativa. E eu posso falar agora, diferente do que está escrito aqui na nossa apresentação. A teoria da concepção decisionista, eu não tenho influência externa, nem tampouco influência interna entre grupos de maioria ou grupos de minoria. Por quê? Porque o grupo de maioria possui interesse, ideais e posições comuns, semelhantes. E o grupo da minoria possui interesses, ideais e posições comuns semelhantes, sem a intervenção de argumentos. Ao contrário da teoria da concepção argumentativa, que eu tenho como base a argumentação. É o próprio nome da a palavra, a terminologia da palavra argumentativa, eu tenho a argumentação como influência de decisão de grupos, de maioria ou de grupos de minoria. Eu não tenho posicionamento comum entre grupos. Eu tenho só posicionamento que tem um fundamento de interferência através de argumentação, que pode ser externa ou que pode ser interna, tá? Então, essa concepção argumentativa, ela tem o interesse de influenciar decisões de grupos de maioria e de grupos de minoria. Então, falando de aferição de maioria e minoria, nós estudamos agora duas teorias que possuem uma divergência. E o foco dessa divergência é a influência. Mas numa teoria não há influência, e na outra teoria, sim, há uma influência pela argumentação. Formas de aferição de maioria e sistemas eleitorais, a formação da maiorias e minorias dependem principalmente de discussão, óbvio. Eu não tenho como alinhar maioria e minoria sem uma discussão. Essa discussão ela serve para alinhamento de posicionamento, tá? Se nós temos mesmos ideais, se nós temos mesma filosofia, se nós temos objetivos iguais, diante de uma discussão sobre o tema, nós vamos nos alinhar e vamos formar ou maioria ou minoria. A partir da apresentação de ideias, da argumentação e da decisão, os grupos ideológicos se formam dentro de uma sociedade para que o estudo de maioria e minoria que formam uma democracia. Por isso, surgiram duas teorias, que nós já falamos sobre essa teoria. Tá? Então, as duas teorias são sinalizadas pela existência da democracia, porque tanto para a teoria da concepção decisionista, quanto para a teoria da concepção argumentativa, eu tenho decisão tomada. Obviamente que para eu tomar uma decisão, eu tenho que ter uma discussão de um assunto. A discussão desse assunto para uma tomada de decisão, na teoria decisionista ou agregativa, ela vai formar posicionamento comum semelhante. Já a discussão e a tomada de decisão na teoria da concepção argumentativa sofre influência através da argumentação. Então, dentro da tomada de decisão, eu tenho uma argumentação que pode direcionar mudanças de posicionamento. Tá certo? Então, eu só inverti esse slide, era para ter vindo antes. Na verdade, o formas de aferição era para descer, passar por baixo de formas de aferição do título laranja aqui. Mas aí deu para a gente conseguir desenhar essa informação aqui, explicar melhor, tá? Então, existem 3 métodos de aferição para aferição de maiorias e minorias em termos numéricos. Agora, nós não vamos falar de teorias, nós vamos falar de aferição de termos numéricos. Como é que nós vamos chegar ao nosso objetivo? Eu tenho o método de eleição, o método de plebiscito e o método de referendo. No que se refere à aferição em votações, podemos considerar 3 modalidades de maioria. A absoluta, que é equivalente à metade mais um dos votantes possíveis. A simples, representada por um valor proporcional.
e a qualificada considerada como uma mistura das modalidades anteriores. O que é importante vocês prestarem atenção nesse slide é que eu tenho 3 métodos de aferição de maioria e minoria. São esses 3 métodos que nós temos a importância de entender, porque dentro desses 3 métodos eu vou ter os termos numéricos, tá? Agora, leiam sobre a as 3 modalidades da maioria, que é a absoluta, nós temos que saber que é equivalente a metade mais um de votantes possíveis, a simples, que é representada por um valor proporcional, e a qualificada, que se considera como mistura das modalidades anteriores. Apenas isso, tá? Agora, sistemas eleitorais. Não devemos confundir tipos de maioria com sistemas eleitorais. Os sistemas eleitorais são métodos de conversão de votos em mandatos. Então, aquele candidato que se candidatou e foi eleito por voto, eu vou converter esse voto em mandato, tá? O período que ele vai exercer o cargo que ele vai ocupar, podendo variar e depender do cargo a ser ocupado. Então, eu tenho o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário elege pessoa que recebe a maioria dos votos, porque eu tenho majoritário. Então, eu voltando para a maioria, eu tenho aqui, ó, se eu for falar de maioria absoluta, eu tenho a metade mais um dos votantes possíveis, sendo adotada para a eleição de prefeitos, governadores estaduais e distrital, presidente da República e senadores. Muito importante, eu sinalizo para vocês o entendimento sobre o sistema majoritário. Nós sabemos que para poder eleger um prefeito, né, quem tem mais voto, quem tem a maioria de votos, é eleito no nosso sistema. Então, esse é o sistema majoritário. Alinhem o sistema majoritário às eleições de prefeitos, governadores estaduais, distritais, presidente da República e senadores. Tá? Então, dentro do sistema majoritário, considerando o sistema eleitoral, podemos destacar 2 variantes mais difundidas, que são o voto majoritário uninominal, onde o território é dividido em distritos e os eleitores de cada um deles elegem um representante na Câmara dos Deputados. E o voto majoritário plurinominal, onde são divididos em distritos que elegem pelo voto majoritário seus representantes. E aí o Madison, nosso amigo, fez contato comigo pelo WhatsApp para poder debater sobre essa questão. E ele entendeu certinho. Tá? A interpretação sobre a questão do voto majoritário uninominal e a questão do voto majoritário plurinominal é a nomenclatura da palavra. Tá? Se eu tenho uninominal, eu tenho a divisão em distritos e os eleitores de cada um deles que elegem um representante na Câmara dos Deputados. A eleição para cada um deles que vai ocupar uma cadeira dentro da Câmara dos Deputados. E já o voto majoritário plurinominal, eu tenho mais de uma indicação, onde são divididos em distritos que elegem pelo voto majoritário seus representantes. Eu tenho cadeiras disponíveis para ocupação dentro de uma certa quantidade de eleitos. Agora, o sistema proporcional já tem a sua diferença. Né? Nesse sistema, o objetivo é manter a proporção da preferência do eleitorado pelos partidos políticos. Então, lá no sistema majoritário, quando eu falo de voto majoritário uninominal e voto majoritário plurinominal, eu tenho indicação de nomes para os cargos disponíveis ou as cadeiras disponíveis. No sistema proporcional, eu tenho que manter proporção de preferência de eleitorado pelos partidos políticos. Aqui no sistema proporcional, eu tenho uma certa quantidade de candidatos disputando uma vaga ou 2 vagas disponíveis pelo partido. Lá eu tenho a indicação por pessoa, para ocupação de cadeiras disponíveis naquele sistema eleitoral. Então, no sistema proporcional, eu vou tratar de partidos políticos por meio de aplicação de coeficiente eleitoral e partidário. Tá? Exemplo,
Se eu tiver com 1.000 votos para vereador aqui no município de Porto Velho, no meu partido X, eu posso entrar. E se o meu coleguinha tiver no partido Y e tiver 1.200 votos, dependendo do partido dele, pelo coeficiente eleitoral e partidário, ele pode não entrar. Então, aqui, no sistema proporcional, eu vou analisar a disponibilidade de cadeiras pelo partido. Ao contrário de que eu estou falando do sistema majoritário uninominal e plurinominal, quando eu trato do nome do eleitorado. Tá? Então, tem essa diferença. Então, esse sistema proporcional é adotado para eleições de deputados estaduais, federais e vereadores. Né? Como eu dei o exemplo aqui, se eu estou me candidatando a vereador do município de Porto Velho, por exemplo, eu vou entrar no sistema proporcional, porque eu vou competir com meu coleguinha de outro partido, dependendo do coeficiente eleitoral partidário. Não é o voto de sistema majoritário ou do sistema majoritário uninominal ou do sistema majoritário plurinominal, beleza? Associem o seguinte: sistema majoritário uninominal ou plurinominal, eu estou falando de eleição do candidato. Não há de se falar, nesse caso, do deputado estadual, federal ou vereador. Eu vou tratar do prefeito, do governador e do senador. Quando eu falo do sistema proporcional, eu tenho coeficiente partidário e eleitoral. Então, quando eu trato de coeficiente, aquele partido que tem um coeficiente maior vai eleger mais vereadores, vai eleger mais deputados federais, vai eleger mais deputados estaduais. Então, eu tenho sistemas completamente diferentes para a eleição de prefeitos, governadores e senadores e presidentes, e sistema diferente para deputados estaduais, deputados federais e vereadores. Fechou? Qualquer coisa é só voltar aqui, que eu repito para vocês com o maior prazer, é só apertar para voltar. O voto proporcional inclui na representação não as maiorias locais ou regionais, mas todos os competidores, na proporção dos votos obtidos. As opções são sistema proporcional com listas fechadas e bloqueadas, sistema proporcional com listas flexíveis e sistema proporcional com listas abertas. Sensacional. Só mentaliza essas opções, não precisa entrar no conceito delas. Sufrágio e federalismo, já caminhando para o final da nossa conversa, já extrapolei os 20 minutos da proposta do vídeo, né, porque a gente ficou falando sobre exemplo, que eu acho que ficou bem amarrado, a questão do sistema proporcional e sistema majoritário. O sufrágio é bem simples, galerinha. Bem simples, e é o que a gente vai trabalhar isso na nossa prova, e é o que vocês precisam saber para o resto da vida. Tá? Foquem nessa apresentação, leiam e anotem sobre isso. Não vai mudar nada do que está escrito aqui e nem do que nós falamos em sala de aula. O sufrágio é o principal instrumento colocado à disposição do cidadão para a escolha da representatividade política. Por meio deste, né, por meio do sufrágio, o poder da população é convertido em mandatos. Não se esqueçam, mandato é uma coisa, mandado é outra coisa completamente diferente. Quando eu falo de mandato, eu estou falando de um exercício de uma função, de um cargo eletivo, onde se cumpre um mandato, onde se cumpre uma função eleita pelo povo, indicada pelo povo. Já o mandado é uma ordem judicial, tá? Uma ordem judicial, um mandado de citação, um mandado de intimação, tá bom? Então, o oficial de justiça vai lá e cumpre essa ordem judicial. Então, convertido em mandato, que é o tempo de exercício de uma função, daqueles que representarão o povo, ou seja, o sufrágio é um direito de escolha do representante. O voto é o meio pelo qual o direito de sufrágio se realiza. Então, se eu tenho o direito do sufrágio, para eu realizar esse meu direito, eu vou passar a votar. Então, a partir do momento que eu voto, eu coloco em prática o meu sufrágio. E o escrutínio, que é uma palavra que a gente não conhece, né, não se fala muito no nosso dia a dia, mas o escrutínio é o procedimento adotado para que o direito do sufrágio se concretize. Então, eu vou concretizar
é o meu direito, que é colocar um candidato num cargo que eu elegi, que eu quero, que eu votei, através do escrutínio. Então, o escrutínio é o procedimento adotado para que o direito de sufrágio se concretize, beleza? Finalizando aqui, federalismo, né? O federalismo não deixa de ser um instrumento de garantia da democracia. Quando eu tenho federalismo, eu tenho normas, eu tenho organograma, eu tenho controle interno, eu tenho controle externo, eu tenho representatividade, eu tenho prestação de contas, eu tenho responsabilidade. Então, eu estou trazendo aqui, dentro do federalismo, uma garantia de democracia. Eu estou trazendo para o federalismo um alinhamento com o Estado Democrático de Direito, onde podemos entender que é uma forma de partilhar o poder do Estado entre os entes e em um determinado território. Nós já estamos falando de uma área extensa territorial, tá? Não há concentração de poder aqui. Aqui eu tenho um poder completamente descentralizado, com subdivisões. Não podemos esquecer que dentro do federalismo eu tenho alinhamento de poderes, que são independentes, porém trabalham em harmonia. Então, é importante considerar que o federalismo possui um forte componente democrático, podendo ser considerado uma forma de Estado em um constante processo de aperfeiçoamento. Então, a cada ano que passa, a sociedade se transforma, a legislação se adequa e a máquina pública vai se aperfeiçoando, né? Vocês podem olhar para trás a partir de hoje e ver como houve a transformação da nossa legislação, tá? Então, ao longo do tempo, né, principalmente daqui para frente, vocês vão perceber também, até terminar a faculdade, como teremos emendas constitucionais, novas leis, novas normas, novos decretos, novas resoluções que vão aproximar a evolução social. E aí isso, o federalismo, ele vai estar sempre em constante aperfeiçoamento, porque a sociedade sempre muda, tá? Fechou? Então, falando de federalismo, nós estamos falando também de Estado democrático, tá? Afastamos aí a tirania, afastamos aí a concentração de poder, e aí nós estamos trabalhando com democracia. Fechou? Então, aí, esses assuntos são os assuntos mais importantes para a gente estudar. Eu desejo aí para vocês bons estudos, muita paciência, muita tranquilidade. Eu costumo falar que na minha matéria vocês não precisam se preocupar tanto, porque a gente trabalha com é, gravação de matéria, revisão, grupo de WhatsApp, disponibilidade qualquer horário para poder tirar dúvida de vocês. Então, eu estou sempre à disposição. Espero que vocês assistam essa revisão, estudem o material que eu ditei em sala de aula. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo grupo ou no meu celular, vocês mandarem mensagens e acompanhem os materiais que estão lá no sistema. Tá ok? Bom estudo a todos. Estaremos juntos aí na próxima e até lá. Um abraço, obrigado aí pela paciência de todos e bora estudar, bora para cima. Até já.